eu estou aqui para falar de uma lei, não é, que, à primeira vista, eu não gostei. Mas depois, ao estudar melhor, eu verifiquei, como diz o nosso presidente, ela é uma lei que deve acompanhar a evolução e a velocidade do tempo. Evolução e velocidade do tempo. Porque é assim que nós vivemos. Hoje, uma criança de 4 meses, ela já corresponde à sua indagação através de gestos, através de olhares e querendo se pronunciar. Hoje, nós estamos passando por uma velocidade muito grande. E se nós não acompanharmos, não é, e nos detivermos àquele lugarzinho, não é, no ostracismo, nós não vamos conseguir galgar aquela potencialidade que nós sempre buscamos através da cultura, através do conhecimento, através da informação. Então, aquele momento, não é, de culto à liberdade da palavra, da escrita e da consciência ficará apagada. A palavra, a escrita e a consciência, elas devem ser livres. Bem livres, porque um país só se movimenta em liberdade com estas liberdades. E como disse o nosso querido presidente, é uma grande verdade. A prisão é uma exceção. A liberdade é a regra. A liberdade é a regra. É por isso que outros países mais avançados que o nosso estão de pleno, não é, vigor no tocante ao alcance da proliferação, não é, do bem-querer, da sintonia da felicidade, etc., etc. Eu falo em felicidade porque é assim que se diz. Um país feliz, não é, um país alegre é um país feliz. Alegre porque, havendo retorno daquilo que nós contribuímos para o Estado. O Estado nos entrega uma obrigação, nós a cumprimos, mas nós queremos esse retorno. Nós necessitamos desse retorno para poder o quê? Edificar o nosso país, para dar uma significância à nossa cidadania. É assim que eu vejo. Bem, esta lei, ela entra em vigor. Bem, antes de mais nada, o planejamento... Você pode... A projeção da palestra é o destaque sobre a prisão em flagrante, observações sobre a prisão preventiva, outras colocações, considerações finais, agradecimento e tempo para perguntas e respostas. Ali está alterações do Código de Processo Penal, Lei 12.403/11, altera o texto processual penal vigente. A publicação foi em 4 de maio de 2011 e ela entra em vigor em 4 de julho de 2011. Comparação entre a lei vigente e a Novatio Legis. Aqui eu coloquei o artigo vigente e a proposta, não é, e o artigo que vai entrar em vigor posteriormente. Como vocês poderão verificar, não é, nós falamos da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Eu peço para você ir para o artigo 283, por gentileza, que nós vamos falar agora sobre a prisão em flagrante. A prisão em flagrante está ali. Ninguém poderá ser preso, não é, senão em flagrante delito e por ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória, etc., etc. Antigamente, nós tínhamos o artigo 283, que falava: a prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. Houve esta mudança. A mudança aqui foi para melhor. Por quê? Se você verificar, se os senhores verificarem, irão deparar com senão em flagrante delito por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. O que quer dizer isso? É um progresso.
apesar da lei, da lei maior, no seu artigo 93, inciso 9, exigir a fundamentação, não é, para as decisões. Mas, lamentavelmente, esta ordem não vem sendo, e eu estou aqui na Casa da Liberdade, eu posso falar com bastante liberdade, não vem sendo cumpridas. O cumprimento teria que estar expresso na lei ordinária, ou seja, na lei infraconstitucional, que é esta. É uma modificação na lei infraconstitucional, que é a lei, que é o processo penal. Então, percebam que aqui há necessidade, sim, da fundamentação. Não havendo fundamentação, será nulo aquele ato. E os senhores todos sabem e conhecem muito bem o processo penal e sabem muito bem como se dá a prisão em flagrante. Quando o agente está cometendo o delito, no momento exato do cometimento do delito, ocorre a flagrância, aquele ato punido pela lei. Agora, eu pergunto, aquele ato, ele já está sacramentado, aquele ato já está considera o agente culpado? Já há uma culpabilidade? É óbvio que não. É óbvio que há necessidade de se passar por um processo penal. Um inquérito policial, que nós temos o nosso inquérito vigente, não é? E após o inquérito policial, nós estamos em direção ao processo penal após o recebimento da denúncia, quando se instaura a ação penal. Somente com o recebimento da denúncia, ou seja, da exordial acusatória, não é que se instaura a ação penal. Antes, não. Não há instauração de ação penal apenas com o cometimento do fato. O cometimento do fato deve ser entendido pelo Ministério Público, não é? Analisado, não é? E denunciado. Denunciado o juiz, o magistrado, o juiz competente, da jurisdição competente, deverá, isto sim, receber aquela denúncia. Pronto, aí se instaura a ação penal. E, às vezes, não é, alguém está preso, eu me atrevo a colocar esta locução, indevidamente. Por que indevidamente? Porque a lei, ela obriga o magistrado a analisar todos os pontos daquele que está à mercê do judiciário. Ele obriga alguém, obriga a analisar se o agente é primário, se ele é de bons antecedentes. Sendo primário de bons antecedentes, já é um grande feito, já é uma grande alternativa e pode desmistificar aquele ato inicial do flagrante. Basta isto. É a oportunidade que se dá ao ser humano, aquele que comete um crime pela primeira vez. Bom, ora, ele não pode cometer um crime porque é uma lei e todos nós temos que cumprir a lei. Claro, temos que cumprir a lei, mas aquele cometeu um crime pela primeira vez, uma infração penal pela primeira vez. Basta ele ser primário, de bons antecedentes, para que ele tenha as suas reservas construídas, não é? numa dádiva até pela autoridade maior que é a do judiciário. Nós não vamos falar aqui no delegado de polícia, porque o delegado de polícia ele vai cumprir a sua obrigação, e a obrigação que ele vai cumprir nesse momento é aquela de prender, não é, em flagrante aquele agente e levá-lo para o calabouço da sua dependência prisional.
Eu falo calabouço, é uma palavra um tanto pesada, na verdade, mas eu acho que é assim que está acontecendo, é assim que acontece nesse país. Às vezes nós nos lembramos daquela época, não é, há 2000 anos atrás, na época de Cristo, onde as pessoas eram jogadas na prisão, jogadas sem nenhuma condescendência, e lá ficavam até o termo final de suas vidas. Então é assim, eu entendo o calabouço dessa forma. De maneira que, dito isto, né, esta lei, ela veio melhorar um pouco mais esta situação. De que forma? Fundamentando-se inicialmente a ordem escrita e fundamentada. Há necessidade da ordem escrita e fundamentada. Podemos passar adiante, por favor. Então, vejam, a prisão preventiva, ela, por mais que nós queiramos dar a ela uma austeridade, porque cometeu-se um ato reprovável, nós temos que pensar também na pessoa que comete esse crime. É óbvio que quando ocorre um crime hediondo, um crime, um homicídio doloso, que é qualificado com as suas qualificadoras naturais, é óbvio que o agente, ele, no meu modo de entender, é necessário que ele fique um pouco mais na prisão, para que ele, afinal de contas, se obtenha dele toda aquela prova, todo aquele emaranhado de coisas que, afinal de contas, nós já sabemos quais são. Então, senhoras e senhores, eu entendo que a prisão preventiva, a prisão em flagrante, ela houve uma modificação salutar, uma modificação no sentido de minimizar e melhorar a situação que nós temos hoje. Porque a polícia, ela tem por obrigação prender quem está praticando um crime. Mas ela tem por obrigação também, não é, fazer com que esta pessoa, não é, seja que se verifique a situação dela. Eu digo não processual, porque não existe processo. Ainda não existe processo. Então, eu sempre reclamei, inclusive dos meus votos, eu mantinha esta visão no sentido de dizer que não é justo nós prendermos alguém antes de um processo penal. Bom, então, todos ficarão livres? Não é todos ficarão livres. Nós temos que analisar aquela prisão. Nós temos que não analisar o crime em si, porque do cometimento do crime, que é a criminologia, onde nós chegaremos a um ponto até de exaustão. Não. Nós temos que analisar aquele ato, aquele momento. Infelizmente, esta lei, ela está dando valor, não é? A valoração necessária para a norma. A norma que é esta. A norma processual penal que vai ser agora revista e vai ser agora colocada dia 5 de julho à mercê do Judiciário. Muito bem. O que falar da prisão preventiva? A prisão... Está lá? A prisão preventiva, está um pouquinho, é o 289. É o 283, perdão. Aliás, 284. O 283. Já foi 289, está certo. Então, a prisão preventiva. O que significa esta prisão preventiva? Significa que alguém deverá ou não ser preso de conformidade com o ato, com a descrição das circunstâncias que envolvem aquele ato.
Então, a prisão preventiva ela é necessária para os crimes graves. Os crimes menos graves, quais sejam aqueles que não têm, cuja pena é até 4 anos, elas merecem sim, elas merecem não uma prisão preventiva, mas sim que o agente, não é, ou o investigado ainda, porque não há denúncia, o investigado ainda, eu costumo usar os termos técnicos adequados, porque nós não podemos falar em réu quando se trata de um inquérito policial. Nós não podemos falar em réu quando há uma investigação, quando há apenas um suspeito de um fato delituoso. Então, quando este fato ele é recheado, não é, de momentos de ação no sentido de crueldade ou coisa parecida, sim, eu acho que há possibilidade de se decretar a prisão preventiva. A prisão preventiva só poderá ser decretada por um juiz, não é, por um juiz competente, ou seja, pela jurisdição competente, sem o que não há possibilidade. Então, verifica-se que esse é um momento bastante importante, no sentido de que nós temos que dar, sim, diferente da prisão em flagrante, nós temos que dar valor à prisão preventiva. Prisão preventiva quando ela é merecida. É merecida quando o agente não é primário, não é de bons antecedentes, é contumaz. Aí sim, no meu modo de ver, ela deve ser merecida. Agora vamos passar, então, para a outra parte, que é eu queria que você colocasse o artigo 310, por gentileza, que é a maior autonomia do judiciário, assim que nós colocamos. Ao receber o auto de prisão em flagrante, eu estou retornando, porque essa parte eu não coloquei, o juiz deverá fundamentadamente, vejam só, relaxar a prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos constantes do artigo 312. Então, quando estão presentes os requisitos do artigo 312, eu acho que está tudo certo. Você pode perfeitamente encontrar aquele momento da segregação do agente. Mas quando não, por que segregá-lo se ele pode responder o processo em liberdade? Se ele pode perfeitamente responder o inquérito em liberdade. Então, percebam que a coisa está andando de uma forma bastante razoável. O 311, por gentileza. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva, decretada pelo juiz de ofício, se no curso da ação penal ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Vocês sabem muito bem que a autoridade policial representa e o Ministério Público requer. A representação é do delegado de polícia e para a obtenção daquele momento de segregação da liberdade. E o requerimento é do Ministério Público. Vocês percebem que o artigo 311 ele tinha uma outra redação, está ali. Vocês podem ler. De maneira que a decretação de ofício, ela também deverá ser fundamentada. Ela não pode, aleatoriamente, dizer, prenda-se fulano de tal. Não. Ela deverá ser fundamentada. E todos os senhores aqui, senhoras, também conhecem, sabem o que é a fundamentação de uma decisão num processo penal, ou mesmo antes da prisão, e no decorrer da prisão. A fundamentação é o ato mais importante, porque é o momento em que o autor do fato, em si, enfim, o agente, o suspeito, ele
ele sabe o que significa aquela determinação. Ele vem a saber, perdão, o que significa aquela determinação. Porque então ele não tem conhecimento. Como não tem conhecimento se ele praticou uma infração penal? Não importa que ele tenha praticado essa infração penal. O importante é ele ter conhecimento daquilo que ele está, que alguém o está acusando. Então, a fundamentação é sumamente importante. O artigo 312, por favor. O 312 é aquele que fala sobre os elementos da prisão preventiva, que ela poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal. Por conveniência da instrução criminal. Então, essa regra ela é importantíssima, porque não basta dizer na fundamentação, doutores e doutoras, que o agente ele cometeu um delito, que há suspeita dele ter cometido um delito, então eu o prendo porque, como garantia da ordem pública e da ordem econômica e por conveniência da instrução criminal. Não basta isso. Isso é muito pouco. Isso é pobre. É de uma pobreza bastante relevante. O que importa é que o juiz mantenha o seu dever de dizer o porquê que ele decreta aquela prisão. Não porque ele está prendendo aquela pessoa, mas sim porque ele decreta aquela prisão. Aquela prisão deverá sempre ser decretada com os fundamentos necessários, a necessidade e a adequação. Nunca esqueçam desse binômio, necessidade e adequação. Necessidade da prisão preventiva e adequação dela. Vamos então agora, por gentileza, passar para o artigo 313, por favor, Alex. Nos termos do artigo 312 desse Código, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima de 4 anos. Se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, é salvado o disposto no inciso 1 do caput do artigo 64, aquele da parte geral do Código Penal, que todos aqui se lembram dele. Muito bem. Nesses casos, há necessidade, então, da decretação. Mas, em suma, o que eu quero dizer, refletir para esse público maravilhoso é o seguinte: a prisão é sempre uma exceção. A liberdade é que é a regra. Eu não quero que aquele que comete um crime atinja a sociedade. A sociedade somos nós todos aqui reunidos, conversando. Esta é uma conversa que nós estamos tendo com a sociedade. Vocês representam a sociedade. Eu sempre digo nas minhas aulas para os meus alunos, e digo o seguinte: vocês vão se formar em Direito, vocês vão obter a licença para atuar, que é a habilitação na Ordem dos Advogados do Brasil, e vocês vão trabalhar. Lembre-se que na advocacia criminal o advogado não tem cliente. E eu digo isso com muita propriedade, porque o cliente ele é diferente. O cliente é aquele que está localizado na parte tributária, na parte direito privado, na parte direito da família. Na área do direito criminal, eu acho um pouquinho exagerado dizer meu cliente, principalmente aqueles que nós sabemos que realmente cometeram um crime. Agora estou fazendo um parênteses aqui, principalmente sabendo daqueles que cometeram um crime às vezes hediondo. E eu digo aos meus alunos, vocês nunca irão buscar a absolvição deles
e lutar por ela. Lógico, vocês vão lutar pela absolvição, é óbvio, mas esse não é o único marco. A defesa não é em absolver aquela pessoa, não. A defesa está num outro patamar. A defesa é aquela onde vocês vão procurar minimizar a situação daquele indivíduo que está sendo acusado, ou injustamente ou não, mas está sendo acusado. Então vocês têm o dever, sim, de trabalhar em prol daquela pessoa que os contratou, daquela pessoa que outorgou uma procuração a vocês. Eu digo isso aos meus alunos. E eles têm entendido, graças a Deus, não é? Porque a advocacia criminal é muito difícil. A advocacia criminal é árida. Ela, às vezes, apresenta certos problemas que o advogado ele só sabe sair das situações porque, é óbvio, ele tem muito mais capacidade e competência. Mas é muito difícil a advocacia criminal. Aqueles que saem ilesos, eu cumprimento. Cumprimento porque ela não é uma advocacia tranquila, uma advocacia onde vocês... Aliás, hoje é assim. Após o advento da Lei 9.099/95, houve um tsunami na advocacia. A advocacia foi prejudicadíssima. Não só a advocacia criminal, mas toda ela foi prejudicadíssima, porque hoje entendo que a Lei 9.099/95 ela modificou a estrutura da defesa do advogado em prol daquele que o contrata. Bem, vamos seguir adiante, porque nós temos que falar alguma coisa mais a respeito desta lei. Bom, vocês estão percebendo que eu, na prisão preventiva, eu fui bastante condescendente com ela, e na prisão em flagrante, eu fui condescendente. E na prisão preventiva, eu já fui um pouco mais rigoroso. E vamos agora para a prisão domiciliar. Vamos ver o que significa a prisão domiciliar nesta lei. Por favor, artigo 317 e 318. Olha aqui. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for... Vejam o absurdo desta lei agora. Me perdoem, doutores e doutoras, senhoras e senhores. Isso aqui é um absurdo. Só aos 80 anos? Está lá, 80 anos. E não é mentira, é a lei. Vai ser agora, vai entrar em vigor dia 5 de julho. Então, aos 80 anos, ele tem o direito de prisão domiciliar, o juiz pode reverter? Não, não é assim. Isso não é humanidade. Isso não é trazer uma coisa boa para a sociedade que anseia de coisas boas, de coisas maduras, de coisas que, afinal de contas, nós precisamos ter e ouvir. 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave. Ora, ele vai para um hospital, não vai ficar em casa, extremamente debilitado por doença grave. Aqui é uma crítica severa que eu faço a respeito dessa parte, porque a prisão domiciliar é outra coisa completamente diferente. Ela é diferente. Aqui, eles ingressaram pelo sentimentalismo, ou então pela longevidade, não é? do homem. Não é, doutor? Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos. Olha só. De idade e com deficiência, gestante a partir do 7º mês. Isso aqui é uma loucura, meu Deus do céu. É uma loucura mesmo. Vocês estão todos aqui.
Eu daqui a pouquinho, no final da minha palestra, aliás, da minha conversa, porque não é uma palestra, é apenas uma conversa com vocês, eu estou olhando aqui nos olhos de cada um, eu vejo aqui a alegria, da minha parte, a alegria que eu tenho de vê-los aqui hoje e para me ouvir. É uma responsabilidade muito grande, torno a dizer, porque não é... nós temos que dar de nós o melhor. Eu estou tentando fazer, estou tentando ser justo. E eu quero ser justo e que vocês tenham a consciência de ouvir hoje, não é, uma justiça no tocante a esse particular aqui. Então nós temos que dizer que esta prisão domiciliar é aquela onde há direitos, e não o direito da longevidade, 80 anos de idade. Mas os direitos não foram colocados nesse artigo 318. Então nós temos que implorar para que esta lei que seja revista, e agora não há mais tempo, porque ela vai entrar em vigor, não é? Mas parece que o Ministério Público já está se esmerando em fazer alguma referência sobre alguns artigos, e eu espero que nesse ele faça também. Bem, eu coloquei aqui outras medidas cautelares, artigo 319. São medidas cautelares. Comparecimento periódico e assim por diante. Vai colocando. Vocês estão lendo, dá para ler aí. Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar a atividade. Isso já estava na outra. Na lei vigente já tem. Essa particularidade já se encontra na lei vigente. Proibição de acesso em frequência a determinados lugares, também já existe, pode subir. Proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas a fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Tem também aqui o problema da Lei Maria da Penha, que eu acho essa justo, porque as mulheres, elas são... eu lamento muito dizer isto, a mulher ela é tripudiada, não é, no tocante ao crime quando ocorre aquele específico da Maria da Penha. Por favor, pode ir para frente. Intenção provisória do acusado das hipóteses, tal. Eu coloquei aqui como explicitação legal de procedimentos. Pode ir para frente, por favor. Está ali. O que o nosso querido presidente se refere é esta parte aqui. O inciso 9, que é um monitoramento eletrônico. Esse sim, devemos ressaltar e devemos dizer da sua capacidade de entendimento e consciência, porque o monitoramento ele sai fora da segregação prisional. Ele se afasta daquele momento em que o indivíduo deve se locomover até ao cárcere. Então, o monitoramento, ele é salutar, ele é importante. Ele é uma grande invenção. E não é nossa. Nos Estados Unidos já existe isso há 20 anos. Agora que chegou para cá, agora que chegou aqui. Então, o monitoramento eletrônico, ele é salutar sim, e pode ser usado mesmo antes do processo penal. Pode ser usado mesmo antes de uma condenação. Sim, claro que pode, porque é uma medida cautelar, gente. É uma medida cautelar, uma tornozeleira. Enquanto está se desenvolvendo a ação processual, não é? Ele pode sim usar uma tornozeleira, por medida cautelar. Eu admito que isso possa acontecer. Muito bem. Pode ir.
Olha, eu digo aqui, e com muita propriedade, que com esta lei, mais de 100 mil pessoas estarão as portas abertas, caminhando no sentido da obtenção da liberdade. A partir do momento que essa lei entrar em vigor, no dia 5 de julho, os senhores vão se lembrar de mim, os senhores e senhoras vão se lembrar de mim. Mais de 100 mil pessoas, sem presos, estarão na rua. Porque ela tem a característica da liberdade. Ela tem o posicionamento da liberdade. A via única da liberdade. É isto que nós queremos. Nós queremos fazer justiça com liberdade. Agora, nós não queremos, e os senhores me perdoem com toda a franqueza, que 100 mil presos sejam libertados e 100 mil presos perigosos. Me perdoem, eu não quero. Isso eu não quero, porque nós vivemos e lutamos para manter uma sociedade equilibrada, uma sociedade livre, independente e equilibrada. Nós não queremos uma intersecção nesta liberdade das pessoas. Nós não queremos bandidos que assaltem a gente. Nós não queremos pessoas que se drogam para cometer crimes. Essa é a verdade. Essa é a outra parte, a parte negra dessa história. Ou a parte vermelha dessa história. Aqui nós temos um exemplo. Aliás, quem me deu, conversando com um grande criminalista de São Paulo, outro dia, nós abordamos o assunto, e então chegamos à conclusão que esta é uma realidade. O assalto está sendo tratado com benevolência por essa lei, uma vez que o juiz pode trocar a prisão preventiva por uso de uma tornozeleira eletrônica. O assalto. Eu digo assalto. Tem a coisa boa e tem a coisa ruim. Agora, o assalto pode ser, sim. De repente, coloca uma tornozeleira até o fim do processo. E ele vai responder em liberdade. E, oxalá, ele não cometa outros crimes. No meu modo de ver, no tocante a essa parte, está aberta a porta da impunidade. No meu modo de ver, a parte ruim, a parte vermelha da história. Vamos agora, por gentileza, para o artigo 322. A autoridade policial poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Aqui tem uma observação. A fiança é algo mais forte que a liberdade provisória. Doutores e doutoras, a fiança é algo mais forte que a liberdade provisória. Por quê? A liberdade provisória, a locução já diz tudo. Ela é provisória. O juiz pode a qualquer momento revogá-la. A fiança é mais forte. Para que ocorra a revogação da fiança, é necessário que o agente faça ele transgrida algumas regras, aquelas regras que nós vimos anteriormente. Então, eu entendo que aqui está a parte importante da lei. A fiança é algo mais forte que a liberdade provisória. Pode. Doutores e doutoras, senhoras e senhores, os crimes punidos até 4 anos passaram a ser afiançáveis. Todos eles. Sem nenhuma exceção, passaram a ser afiançáveis. A discricionariedade presenteada, me perdoe esse termo se alguém aqui estiver presente, me perdoe. À Polícia Civil pode ser temerária.
Eu não sei se concordam ou não, depois nós vamos ver isso. É sutil. Repita-se, a fiança é algo mais forte que a liberdade provisória. Enfraquecimento do poder judiciário neste aspecto, do aspecto da discricionariedade da presenteada Polícia Civil. Nesse aspecto. Porque agora nós vimos aí que o delegado de polícia ele pode, sim, conceder a fiança. Eu não acho certo, lamentavelmente, não acho certo. Eu prefiro que o juiz é que tenha esse poder, porque a garantia para o agente é mais saudável. A 322? Não, pode ser, agora pode ser a fiança, né? O 325, por gentileza. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes termos. De 1 a 100 salários mínimos quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade no grau máximo não for superior a 4 anos. Eu repito, a fiança é o gol marcado pela seleção brasileira, vamos chamar assim, na parte penal. A fiança é a medida mais adequada e mais poderosa para dar garantia ao jurisdicionado, para dar garantia ao agente. Por favor, pode ir adiante. De 10 a 200 salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade combinada for superior a 4 anos. Então, também pode ser conquistada a fiança nos casos de crimes cuja pena seja superior a 4 anos. Vamos aqui analisar, gente. Todos nós temos televisão em casa. Todos nós já assistimos filmes americanos. Todos nós já assistimos filmes de júri, filmes de crimes. E nós percebemos que, em determinado momento, alguém vai lá e paga a fiança para um cidadão. E ele nem sabe quem é que pagou. Lá é uma liberdade. A liberdade no sentido de que a pessoa pode fazer isto, não é, graciosamente, sem, naturalmente, porque ele tem, ou talvez tenha uma certa afinidade com aquele que está preso. Aqui no Brasil já colocaram essa parte. Mas, por um outro lado, eles cercearam, na minha visão, o exercício profissional do advogado. Quer ver? Coloca no 300 e... Está no 325? Está aí? Está lá em cima? Volta, por favor. Não, pode... 320, pode ser no seguinte. No 325 mesmo. Qualquer pessoa, qualquer pessoa pode pagar a fiança. Posso eu, o doutor Alessandro, o doutor Nassif, o doutor Acácio, qualquer pessoa pode. Não há necessidade do advogado ir lá e pagar a fiança, ser o responsável pelo pagamento da fiança através da família. Eu entendo que cercearam, sim, a profissão, a nobre profissão do advogado, nesta parte. Por gentileza, 439. Olha aí, não. Olha aqui, gente. O exercício
efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e obedecerá à presunção de idoneidade moral. Excluída a garantia da prisão especial. Nós demos ao jurado a garantia da prisão especial se e quando cometesse alguma infração, quer de trânsito até. Então havia a prisão especial, que eu sempre achei excelente. Hoje não. Hoje apenas lhe dão um certificado de idoneidade moral. E é obrigatório. Ser jurado hoje é obrigatório. Eu não entendo que deva ser obrigatório, porque nós encontramos, às vezes, e aqui tem grandes criminalistas, jurados que não querem fazer parte do júri porque não podem ver sangue, porque não podem estar presente em situações de violência. Nós conhecemos essa parte dos jurados. Mas não, se ele for convocado, é obrigatória o seu procedimento. Então, eu acho que isso não é certo. E também não é certo tirar a prisão especial do pobre do jurado. Então, vamos agora para o finalmente. Olha, doutores e doutoras, senhoras e senhores, Deus nos fez perfeitos e não escolhe os capacitados. Capacita os escolhidos. Albert Einstein. Aqui tem algumas das... Pode seguir para frente. Pode seguir em frente. Existem apenas duas maneiras de ver a vida. Uma é pensar que não existem milagres, e a outra é que tudo é um milagre. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Algo só é impossível até que alguém duvide e acabe provando o contrário. A coisa mais bela que podemos experimentar é o mistério. Essa é a fonte de toda a arte e ciências verdadeiras. O que aconteceu com a radiação que devia durar 1000 anos em Hiroshima? Todos sabem aqui? Por favor. Olha aí, essa é a bomba atômica, 1945. Por favor. Olha aí, o estrago. Hiroshima, 66 anos depois, gente. Olha aí, que maravilha. Por favor. Por favor. Isso antes do tsunami, né? Mas sim, mas olha a construção. Brasil, 66 anos depois da bomba de Hiroshima. Mazelas. Olha aí. Olha só. É tóxico. Aqui, policiais arbitrários. A longo prazo, o que causa maior destruição? A bomba atômica ou os políticos brasileiros? Então, senhoras e senhores, doutores e doutoras, as minhas considerações finais. Eu vim aqui falar com vocês com a minha alma e com o maior senso de justiça que eu poderia trazer a vocês. Eu sempre fui um homem justo. Eu nunca pratiquei na minha profissão uma injustiça sequer. E quando o nosso presidente Durso exaltou aquela parte do advogado, eu cumpri com o meu dever, sim. Eu saí da Ordem dos Advogados do Brasil
e fui para o Tribunal de Justiça, e na qualidade de desembargador, como cargo desembargador que eu tenho até hoje, e que é um cargo vitalício, eu desenvolvo, sim, eu desenvolvo a parte nobre da advocacia, sim. Eu consegui fazer com que um advogado, isso quando do Tribunal de Alçada Criminal, eu presidia a sessão, eu consegui fazer com que um advogado sustentasse oralmente embargos de declaração. Todos sabem o que é embargos de declaração aqui. Eu consegui que os meus pares aceitassem o advogado que queria falar, queria dizer alguma coisa a respeito dos embargos de declaração que ele havia oposto. Então, eu sim cumpri, e eu fiquei hoje muito lisonjeado com isto. Eu quero agradecer muito da pessoa de vocês, não é? O meu presidente, Luiz Flávio Borges Durso, que me deu esta garantia de vida e de sobrevivência que eu tenho, não é? E que me honra muito, que me deixa muito honrado. E eu agradeço na presença de vocês. Muito obrigado por tudo. Essas foram as minhas considerações gerais. Agradeço bastante.